A poesia de Cabo Verde. Nossa conversa de hoje é com o poeta José Luís Tavares. O cabo-verdiano morou muitos anos em Portugal. Escreveu livros como Lisbon Blue, onde revela uma visão de melancolia e fascínio sobre a capital portuguesa. Mas sua lírica nunca deixou de refletir sobre os raios da colonização, as marcas e as dores de sua gente. Sobre tudo isso a gente conversa daqui a pouco. Na dica de leituras, mais poesia na análise de O Mapa da Tribo, de Salgado Maranhão, e Quetais, de Luiz Turiba. O Leituras começa agora, conversando com José Luís Tavares. Luiz, vamos falar da sua literatura como um todo, né? Mais especificamente do Lisbon Blue, que foi lançado aqui no Brasil. Há uma coisa que me chama muita atenção na sua poesia, né? Que é um sentimento meio saudosista. Assim, o bom saudosismo, uma certa lembrança, uma certa reverência à tradição poética da língua portuguesa como um todo, né? Quer dizer, como é que se processa isso dentro de sua literatura? Bom, reverência não sei se será mais incorporação da tradição, porque quer dizer, a tradição tem que ser incorporada, trabalhada, para que ela se torne uma coisa natural na nossa escrita, para que não se veja muito a estrutura. E essa tradição inclui, portanto, a tradição da literatura portuguesa, da literatura brasileira, sobretudo a poesia, com a qual tenho muitas afinidades, inclusive algumas das minhas referências são brasileiras. Estou a pensar, por exemplo, é o óbvio aqui, né, o João Cabral de Melo Neto, sobretudo naquele exacerbamento da técnica, portanto, achando que a poesia é técnica e mais nada, e dizendo que não há inspiração nenhuma. Claro que há inspiração, porque é pura técnica também, quer dizer, mata a alma, se não seria apenas artesanato, não seria poesia. O João Cabral é o típico exemplo do poeta fingidor, né? Eu costumava dizer, a pessoa que escreve um verso, como ele tem um verso que ele diz assim: belo como a outra onda que o fim do mar sempre adia, esse homem é lírico, ele não pode dizer que é puramente técnico, né? Agora, é interessante essa contradição que também acaba se observando na sua poesia, esse apego à técnica, mas um apego à sentimentalidade mesmo, né? Quer dizer, há uma profundidade muito sentimental na sua literatura, né? Também você domina esses espaços aí da técnica e, não sei se inspiração, mas pelo menos da sentimentalidade. Sim, quer dizer, mas essa sentimentalidade, quer dizer, não é a sentimentalidade do sujeito que escreve, quer dizer, o sujeito escreve para que os outros sintam, portanto, que se comovam, reflitam, pensam, portanto, eu quero dizer, você achou isso, eu pensei assim, não achei, são as palavras que dizem isso, eu não tenho que achar nada, o leitor é que tem que construir o poema, portanto, através dos dados que são. Agora que falou em João Cabral de Melo Neto, eu estava a pensar que uma frase que ele dizia, que ele não gostava da música. Aí, quer dizer, alguém que é poeta e que não gosta de música, quer dizer, não existe, não tem. Quer dizer, a poesia, quer dizer, é uma forma de música, só que forma de música mais imperfeita, porque precisa da mediação das palavras, enquanto a música chega lá diretamente ao ouvido de quem ouve. Ele, inclusive, a poesia dele era de uma musicalidade muito grande, né? A sua também traduz essa musicalidade. Pois, mas essa musicalidade que há na poesia, não é aquela musicalidade que as pessoas pensam da poesia, quer dizer, aquela coisa para embalar. O João Cabral diz, não, a musicalidade é pôr a pedra no meio do caminho, para o leitor não adormecer, quer dizer, você está ali, depois tem que dar uma topada para acordar, portanto é uma musicalidade mais agressiva, porque na poesia lírica, habitualmente, quer dizer, a musicalidade é aquele embalo para a pessoa ir assim sem sobressalto, e essa musicalidade do Cabral, portanto, é uma musicalidade às avessas. A musicalidade... mas é uma musicalidade curiosa, né? Porque e vem de uma certa tradição poética da língua portuguesa, porque se você pegar poetas mais passados, como o próprio Antônio Nobre, aquela angústia dele, ele traz uma musicalidade, um ritmo muito grande que vem de uma tradição também ibérica da poesia. Você
mantém-se nessa tradição também? Bom, eu não. O João Cabral tinha essa particularidade que era a poesia dele era quase feita toda em oitavas. Eu, por exemplo, eu não domino a métrica naquela métrica, a métrica que eu uso. Aliás, eu não, nem sei fazer a divisão métrica. É mais o ritmo, mais o ouvido, porque até nos meus sonetos, quer dizer, não é aquela métrica do pêndulo e tal, dividido, assim, não. É o ouvido. Portanto, eu quando escrevo, é como se estivesse a escrever de olho fechado e depois a ouvir. Quer dizer, se alguma coisa soar mal, independentemente daquilo estar naquela métrica certa ou não, eu vou cortá-la porque ele não me está a soar ao ouvido. Portanto, porque a métrica às vezes é uma estrutura muito artificial se ela não se adaptar ao tema que o escritor neste momento propõe explanar. Você trabalha o soneto também, a gente está falando um pouco dessa questão da métrica mesmo. Você trabalha o soneto, onde o Vinícius trabalhou muito isso, né? Onde antes de uma preocupação de rimas, né? E até propriamente de métrica, você trabalha a força do verso, da frase, mais do que do verso, da frase, né? Quer dizer, como é também esse trabalho, né? Quer dizer, essa preocupação com a linguagem, com a frase, com o trabalhar da frase como um elemento da sua literatura. Se você leu esse livro, ou se leu alguns comentários ou textos críticos, há de notar que há uma linha na minha poesia que ela é uma poesia de influência barroca. Tem uma estrutura muito complexa, com frases encadeadas, subordinadas, o enjambre do verso, que às vezes se torna um bocadinho complexo de deslindar. E isso não é só o trabalho, portanto, técnico, tem a ver com uma particularidade. Quer dizer, nós lá em Cabo Verde, como temos uma língua materna que falamos no dia a dia, que é o crioulo de Cabo Verde, ou língua cabo-verdiana, o português é utilizado apenas no ensino, nas situações formais, na comunicação social. Então, o português que nos chega, quer dizer, tem pouca influência da oralidade. Ele está lá, quer dizer, puramente como um português gramatical. Quem ler há de achar qualquer estranheza aí. As pessoas não falam assim. Não. Bom, também a poesia não fala assim, não é? Portanto, aqui é uma coisa muito particular. Eu costumo dizer que nós, os cabo-verdianos, não somos lusófonos, mas lusógrafos. Portanto, essa particularidade de no nosso dia a dia nós não utilizarmos o português. Bom, no meu caso é diferente, porque eu vivo há 26 anos em Portugal e estou, portanto, no meu dia a dia mais habituado a falar português, mas essa mudança do paradigma da oralidade não passa para o paradigma da palavra escrita. Agora, mas há uma oralidade muito grande na sua poesia, apesar desse rebuscamento da frase, do trabalho artesanal mesmo do poema, mas há uma certa oralidade, pelo menos um ritmo que traz essa oralidade também. Não seria contraditório isso ou não? Não é contraditório. É o que eu estava a dizer há bocado. Portanto, que eu estou a ler o poema e ouvir aquele ritmo. Ele pode não estar naquela métrica certa, perfeita, mas está perfeito para o ouvido. Então, quer dizer, o poema está num ritmo natural, porque a oralidade, na verdade, ele tem vários níveis, não é? Quer dizer, a minha oralidade não é a oralidade de um português que fala o português como língua natural. Quer dizer, a minha oralidade, se calhar, é uma oralidade construída para a poesia. E há uma coisa que me dizem sempre, e essa observação é muito justa, que a minha poesia, apesar de utilizar um léxico, um vocabulário muito profuso, muito estranho, muito rebuscado, mas ele não tem nenhum intuito preciosista. É o meu vocabulário natural que eu fui incorporando durante muitos anos e durante muitas leituras. Então esse ritmo é o ritmo que eu procuro para ficar no ouvido, mas não aquele ritmo de embalo, mas o ritmo de sobressalto, como o João Cabral de Melo Neto dizia. Porque o que eu percebi também na sua poesia é que ela explora, de certa forma, temas cotidianos também, né? Quer dizer, a paisagem cotidiana, o contato cotidiano com as pessoas, né? Quer dizer, essa relação está muito presente na sua poesia também, não? Sim, a minha poesia é uma poesia que de livro para livro procuro mudar de tema. Os meus livros são livros muito orgânicos. Eu normalmente não faço coletâneas de poemas. Escrevo um poema hoje, amanhã, ou daqui a 5 anos eu relevo. Não, o meu livro começa logo pelo título.
Há um título que é procurado e mantém-se praticamente inalterado até o fim, e depois os poemas vão surgindo em sequência, portanto, sobre esse título, sobre esse modo. E nesse sentido, portanto, meus livros são muito aristotélicos, porque são livros orgânicos, com cabeça, tronco e membro. E há bocadinho estava a dizer, portanto, que esse livro tem também que esses temas são cotidianos, com a vivência das pessoas. Eu procuro, portanto, essa mudança de livro para não cansar o leitor, também não para não cansar-me a mim mesmo também, porque eu costumo dizer que os meus livros não constituem, um livro que é publicado não é lebre para o outro livro. Isso e constitui também um perigo para o escritor, porque as pessoas querem uma coisa que ele reconheça imediatamente. Este é de fulano de tal. Eu tendo a fazer exatamente o contrário, portanto, desconcertar o leitor. É um exercício curioso esse também, né? Aqui no Brasil, o grande exemplo desse tipo de exercício é o Ferreira Goulart, né? Que cada livro é um livro, né? Ele se destrói e reconstrói de livro para livro também, né? Essa inquietude, ela é fundamental para a sua poesia, então? Bom, sem inquietação não há criação. Portanto, se alguém não se sentir inquieto e se for lá porque tem que escrever um poema mecanicamente, ele é puro artifício. Por detrás do poema ou de toda qualquer criação, portanto, tem que haver qualquer coisa mais, um sentimento, uma perda, uma emoção, uma inquietação. Agora, há uma discussão meio óbvia na poesia atual, né? Que é um certo questionamento político, um certo posicionamento político. Pelo menos do que eu li do Lisboa Blue, não me pareceu esse questionamento político. A sua poesia tem uma preocupação maior com o sentimento, as relações humanas como um todo mesmo, né? Foi uma leitura mal feita ou, enfim, pelo menos esse livro tem esse componente? Essas questões estão todas lá no meio do livro. Podem e não ser óbvias. Aliás, as coisas na poesia nunca podem ser óbvias, senão as pessoas descambam para a propaganda ou para o panfleto. Por exemplo, nesse livro, Lisboa Blue, é um livro curioso, porque é um livro que eu escrevi há muito tempo. Depois eu abandonei, porque achei que não era um livro conseguido. Depois, passado algum tempo, um amigo meu português, um grande crítico literário, que também é poeta, escreveu um livro sobre Lisboa, um livro de poemas. E na paisagem de Lisboa, estranhamente, nesse livro, não aparecia nenhum negro. Eu falei para ele, disse assim, bom, eu não conheço essa Lisboa, porque Lisboa está povoada por negro desde o início das descobertas. Portanto, esse livro deve ser um livro sobre Marte. Ele disse, não calhou, não calhou. E então eu fui recuperar esse livro. Eu disse, bom, então eu tenho que dar um testemunho de alguém, portanto, que eu pertence, portanto, a uma outra categoria na cidade. E esse livro é escrito muito desse ponto de vista, quer dizer, de alguém que é um estranho na cidade. E recuperei esse livro. É um livro que tem coisas lá muito fortes, só que elas não são óbvias, nem podem ser. E tenho aqui, portanto, para falar de livro político, este livro aqui, Cidade do Mais Antigo Nome, que é um livro que toma como tema a primeira capital histórica de Cabo Verde, Cidade Velha, daí, portanto, Cidade do Mais Antigo Nome, e que é um livro profundamente político, mas também não na linha daquele óbvio que as pessoas esperam. Aliás, a única pessoa que conseguiu detectar essa linha política nesse livro foi um professor da Universidade de Coimbra, de nome Pires de Laranjeira. Uhum. Quer dizer, acaba que dentro da sua poética, acaba de certa forma, essa luta política, ela acaba se entranhando de uma maneira discreta, né? Quer dizer, uma forma mais de se revelar pelos argumentos mais concretos mesmo, né? Seria mais ou menos esse tipo de trabalho. O tema político na poesia, portanto, se não é uma questão imediata em que é preciso fazer um enfrentamento mais óbvio, portanto, tem que ser discreto. Aliás, todos os temas na poesia, na minha poesia, que são discretos. Há um tema que não é discreto, que é a reflexão metapoética. Portanto, se alguém me perguntar qual é o tema que, em primeiro lugar, sobressai na sua poesia, eu digo a reflexão metapoética. Quer dizer, ninguém hoje pode escrever poema sem pensar, portanto, na condição do que é poesia hoje, do que é ser poeta hoje, quais são as possibilidades da poesia hoje. Aliás, já Heidegger dizia, portanto, que a poesia hoje só pode falar de si mesma, não pode falar de mais nada, porque desde que os deuses fugiram, portanto, que a poesia ficou órfã, ficou entregue a si mesma. Ela não pode também fechar-se
e não se dar conta, quer dizer, que ele está no mundo, apesar de construir o seu próprio mundo, que ele também tem que se relacionar com o mundo que está em volta. Eu percebi isso, uma coisa que eu percebi foi um diálogo muito profundo com outros poetas líricos, Cesário Verde, que é uma coisa bem óbvia já no início do livro, né? Quer dizer, eu percebi esse diálogo também com a poesia tradicional portuguesa mesmo, né? Não sei se é porque o livro fala, tem por eleição Lisboa, mas há esse diálogo com essa poética, não é? Pois, Cesário Verde é o poeta de Lisboa. Ele foi uma espécie de guia, portanto, nessa minha construção da cidade de Lisboa, porque, quer dizer, o que vem na arte, quer dizer, ela é uma construção, ela não é um decalque da realidade. A realidade pode dar aquele impacto, mas, quer dizer, na arte ele tem que ser outra coisa, porque senão não vale a pena. Vale a pena ficar com a realidade e não com a arte. Quando diz que eu dialogo com outros poetas, fala só no caso português, mas se calhar eu dialogo muito mais com a poesia brasileira do que com a poesia portuguesa. Por exemplo, há aqui um poeta, não sei se marginal ou maldito, houve uma altura em que eu estava a fazer uma pesquisa sobre poéticas pós-concretistas, então fui parar ao Glauco Matoso, né? Que usava outro nome, era Pedro... O Glauco Matoso, na verdade, é um pseudônimo. Sim, eu né? sei, É exato, porque o nome dele. Pronto, eu percebi que tem a ver com o glaucoma, quando ele ficou cego, portanto, devido ao glaucoma. Então, eu fui parar aos sonetos do Glauco Matoso, que é uma coisa fabulosa. Aqui há um conjunto de sonetos, que é sonetos para o meu pé esquerdo, então, que tem muito diálogo com o Glauco Matoso. Por exemplo, o Drummond, eu falo muito com o Drummond na minha poesia. O Cabral, que é uma espécie de guia. Se calhar eu até nos meus temas sou mais próximo do Drummond de Andrade, na sua mundividência, do que com João Cabral de Melo e Neto, apesar da situação de Cabo Verde ser muito mais parecida com o Nordeste. Mas aquela monocultura do Nordeste cansa um bocado. O Glauco Matoso, ele é em homenagem ao glaucoma, né, que o cegou, e há um grande poeta anárquico como ele, só que barroco, que era o Gregório de Matos. Sim, né? Então, quer dizer, o Boca do Inferno. Exato, é um diálogo com isso. Agora é engraçado, essa presença do Drummond também, né? O Drummond acaba influenciando de uma maneira muito ampla, né? Exatamente o Drummond, o Bandeira e tal, Cecília Meirelles, tem esses poetas de eleições no Brasil aqui que acabam norteando, né? E, curiosamente, a poesia de Cabo Verde também, né? Você está nos dizendo agora, né? Quer dizer, como é que chegaram esses poetas para você? Como é que você começou a ter contato com esses poetas brasileiros? Eu nasci numa terra pequena, de nome Tarrafal, na Ilha de Santiago, que era o sítio onde o Salazar escolheu para, portanto, implantar o campo de concentração do Tarrafal durante a vigência do Estado Novo, o regime da ditadura em Portugal. Portanto, os adversários do regime, quer fossem eles socialistas, comunistas, anarco-sindicalistas, portanto, eram pegos, presos, condenados e enviados para o Tarrafal. Eu vivi no Tarrafal até os meus 12, 13 anos. Depois eu fui para a cidade da Praia, para a capital, para o liceu. Aqui, não sei, acho que vocês dizem o ensino médio, não é? Uhum. Eu fui lá para o liceu, então a primeira vez que eu entrei numa biblioteca, eu tinha 14 anos. Eu tive a sorte e a felicidade de ir morar para um lugar onde tinha 2 centros culturais ao pé. Portanto, aí a 500 metros, um da minha casa, o outro cerca de 1000 metros. Então tinha o Centro Cultural Português, que só tinha livros de literatura portuguesa, e tinha o Centro Cultural Brasileiro, que tinha, para além de livros brasileiros, tinha toda a literatura traduzida. Então o meu contacto com a literatura brasileira deu-se através do Centro Cultural Português, que abriu, portanto, na década de 80, já não sei se é 85 ou 86, na altura em que eu estava a acabar o liceu. O João Cabral de Melo Neto e o Drummond já conhecia de ouvir, não é? Mas depois toda a poesia, o Manuel Bandeira também, porque a literatura moderna cabo-verdiana, o movimento modernista, ela, para fugir aos cânones metropolitanos, então veio buscar, portanto, sustentação aqui no Brasil.
nos livros do Zé Lindo Rego, do o poeta alagoano, que agora... Jorge de Lima. Jorge de Lima. E então, portanto, até porque os problemas que Cabo Verde viviam na altura eram muito parecidos, aquelas secas cíclicas, aquela fome, a mortandade. Então, a realidade cabo-verdiana, portanto, era muito parecida com a realidade do Nordeste brasileiro. Portanto, nós temos o caso do primeiro romance modernista cabo-verdiano, Chiquinho, de Baltazar Lopes, portanto, toma como modelo o Menino de Engenho do José Lindo Reves. Portanto, há todo esse entrosamento com a literatura brasileira, portanto, que já vem de muito longe. É interessante isso, né? Esse movimento, que foi chamado aqui de romance de 30, né? Porque ele surge na década de 1930, ele acaba também, até hoje, tendo fortes influências sobre a formação intelectual e a formação dos escritores brasileiros também, né? Agora, e projetos novos? Como é que está a sua carreira atualmente? Como é que você está escrevendo? O que é que você está escrevendo? Como é que anda? Bem, eu não gosto de usar a palavra carreira, não é? Um poeta não tem carreira, o romancista tem carreira, o conferencista tem carreira, mas o poeta não, porque o poeta não tem mercado, não tem público, não tem ninguém. Ele deve ser um masoquista mesmo. Mas, bom, neste momento tenho uma quantidade imensa de livros para publicar. Eu costumo dizer a brincar, se eu morrer amanhã, nos próximos 40 anos, se eu publicar o meu livro, um livro meu de 3 em 3 anos, ninguém vai dar que eu, por mim, portanto, como morto. Tenho um livro sobre o Vulcão do Fogo, portanto, que é um vulcão que está ativo ainda em Cabo Verde, um livro de fotografias e de poemas com um fotógrafo, com quem fiz este livro aqui, Cidade no Mais Antigo Nome. Tenho um livro de poemas para jovens, que é um livro que me deu muito trabalho, porque mudar de registro, de linguagem, ir para aqueles temas e para a linguagem que os jovens... Quer dizer, foi uma coisa muito, muito curiosa, sair daquele registro e entrar no registro dos jovens. E neste momento aguardo, já que estou no Brasil também, convém tocar nesta questão, aguardo eu e aguardam os meus... companheiros brasileiros, que a CECADI nos deu uma resposta em relação aos 3 últimos concursos de literatura para todos, de 2008, 2009 e 2010, portanto, cujos contratos foram assinados para a edição dos livros, e nós ainda, portanto, não sabíamos de nada. Já escrevemos várias vezes, inclusive, os meus colegas brasileiros estão tomando providências legais, portanto, para fazer com que a CECADI cumpra, portanto, o edital que foi publicado, o contrato que nós assinamos com a instituição. É que é o Ministério da Cultura, da Educação, né? Sim. Que era a distribuição desses livros na rede escolar pública, né? Sim, os livros eram, portanto, para EGA, EGA, portanto, Educação, Neoleitores, Educação de Jovens e Adultos. Inclusive, o primeiro contrato, o termo de cessão que nós assinamos com a CECADI na altura, portanto, já expirou, porque o contrato era de 5 anos, 2008 para aqui, são 6 anos. Mas eu, no meu caso pessoal, não tenho nenhum problema em autorizar a edição do livro, porque o verdadeiro prémio realmente é esses livros serem publicados, serem editados, serem distribuídos, serem lidos por gente que normalmente não teria acesso à literatura. Quando candidatei a esse prémio, eu disse: esta é uma ideia generosa, pedir aos escritores que escrevam livros para pessoas que não, portanto, que não tiveram instrução formal, que não tiveram acesso à literatura, porque eu acho que a literatura também é um direito das pessoas. O direito, e ela, de certa forma, aqui no Brasil, ela é muito utilizada como um mecanismo até de inclusão social também. Me parece que Cabo Verde também trabalha com esse pressuposto. E sim, neste momento, Cabo Verde vive apesar dos avanços que nós conseguimos nos últimos 40 anos da nossa independência, Cabo Verde vive com muitas carências. Portanto, eu percebo que haja coisas mais prioritárias. Se alguém tiver fome, não está com disposição para ler um livro. Nem só da palavra, nem só do pão vive o homem, mas acho que o homem também sem pão não vive. Ele precisa de ter pão para poder também estar disposto a escutar a palavra. Então, nesse momento, nós estamos a pensar
num plano nacional do livro e da leitura para lá, mas enfim, com as dificuldades que Cabo Verde tem, não sei quando é que vamos ter condições para implementar esse plano. Mas esse foi o pensamento moldado no final dos anos 20 no Brasil por um dos nossos maiores escritores, que era curiosamente secretário de Educação em Alagoas, Graciliano Ramos. E que, baseado nisso, ele criou a merenda escolar aqui no Brasil. Pronto, eu não sabia. Então a minha fala já está justificada com a realidade brasileira. Aliás, o Graciliano Ramos, quer dizer, o autor de Vidas Secas, Keite, aqueles livros, quer dizer, portanto, também foram dos livros, dos modelos adotados por essa geração de 30, que é chamado Movimento Claridade, que foi Cabo Verde foi a primeira das colónias portuguesas em África a ter uma literatura genuinamente nacional, com temas nacionais, feito por escritores nacionais de Cabo Verde. Inclusive, na altura, o Gilberto Freire passou por Cabo Verde, ela era uma espécie de farol por aquela geração, mas acho que houve alguma desilusão, porque o Gilberto Freire cometeu grandes equívocos em relação a Cabo Verde, mas não é esse o assunto da minha conversa. Gilberto, na genialidade dele, era tropicalista demais. Mas ótimo. Luiz, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Foi um prazer conversar com você. Obrigado, eu. A poesia vive uma curiosa condição. Embora as editoras insistam em dizer de sua pouca vendagem, de sua baixa recepção pelo público, é a forma literária mais lida e praticada entre nós. E o melhor, grandes poetas continuam se revelando. Dentre as vozes ainda jovens, podemos ouvir Salgado Maranhão. Em seu novo trabalho, O Mapa da Tribo, lançado pela Sete Letras, retoma sua lírica que se equilibra entre a aridez do sertão e o amolengado de um erotismo bem comportado e doce. Salgado vem de um tempo onde a poesia se fazia de maneira menos compromissada com a estética. Isso se deu na década de 1970, tempo da poesia marginal. O poeta, no entanto, se reinventa em cada novo livro, embora não perca o sotaque que moldula sertão e mar, amor romântico com erotismo, visão plácida do cotidiano com hinos de protesto. Curiosamente, estamos diante de um novo velho poeta. Neste O Mapa da Tribo, Salgado nos ensina como é possível manter a lírica sempre viva e bela. Poesia pura, daquelas que guardam o encanto de alumbrar o leitor, dizendo verdades e paixões. A poesia se reinventa pela intensa possibilidade da lírica. Do barroco ao concretismo, quando consciente, ela pode guardar a capacidade de comover, e assim escreve o poeta Luiz Turiba. Seu novo livro, Que Tais, lançado pela Sete Letras, traz todos os ritmos e todas as cores, ou, numa expressão bem nordestina, é como sacola de mendigo, tem feijão de todas as cores. Turiba é um poeta múltiplo. Sua formação passa por todos os sentimentos da tradição poética e termina desaguando no concretismo e no movimento marginal. No entanto, não para por aí. Nessa nova antologia, ele reúne, inclusive, letras de canções, um caleidoscópio intenso. Mais que apenas mostrar que toda forma poética tem validade, desde que haja talento e seriedade no autor. Uma poesia viva, vibrante e anárquica, quase um brinquedo, como deve ser toda boa lírica. Uma amostra de que a poesia está viva, O Mapa da Tribo, de Salgado Maranhão, e Que Tais, de Luiz Turiba. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.